Passemos então à aula sobre tendinopatias. Meu nome é Roberto Mogami, eu sou professor associado de Radiologia da UERJ. A aula será dividida em conceitos, fisiopatologia, aspectos radiológicos e tendinoses em atletas assintomáticos. Tendinopatia é um termo genérico de utilidade mais clínica que envolve uma alteração tendínea associada à dor, impotência funcional e edema. Essa tendinopatia ela pode ou não estar associada a alterações estruturais do tendão. A tendinose ela pressupõe uma alteração estrutural do tendão que é vista por exame de imagem, radiologia ou análise histopatológica. Na tendinose, o que existe é um processo degenerativo. Antigamente se chamava esses fenômenos de tendinite, mas tecnicamente é um termo incorreto e empregado majoritariamente pelo público leigo. O que isso pressupunha era que não existiam células inflamatórias de permeio às alterações do tendão e por isso o termo tendinite ele estaria incorreto. Só que, na verdade, existem fenômenos inflamatórios associados à tendinose. Fenômenos inflamatórios de baixa intensidade, principalmente nas fases iniciais da degeneração do tendão. Então, o achado de inflamação não é incorreto, não é errado no paciente que possui tendinose. Paratendinite pressupõe a inflamação do revestimento do tendão, chamado de paratendão. Esse paratendão é um tecido conjuntivo rico em sinóvia, vasos linfáticos e tecido nervoso. A tenossinovite pressupõe a inflamação de uma bainha fibrosa sinovial em torno de alguns tendões. Alguns tendões no corpo, ao invés do paratendão, eles possuem um revestimento sinovial composto por uma bainha de duas membranas, uma externa fibrosa e uma interna sinovial. Os tendões que possuem essa bainha são aqueles que se localizam em regiões de atrito. Por exemplo, tendões extensores da região do punho, tendões do tornozelo da região retromaleolar. Tendões que não possuem essa bainha são aqueles que não têm esse atrito direto. Por exemplo, tendão de Aquiles, tendão patelar e tendão do tríceps. Eles possuem um revestimento de paratendão, mas não uma bainha fibrosa sinovial. O tendão normal apresenta fibras colágenas que são organizadas de maneira harmônica em feixes, envoltos por tecido conjuntivo, o endotendão, e esse conjuntivo no nível hierarquicamente mais alto, ele envolve o próprio tendão, formando o epitendão, e também esse epitendão é revestido por um outro tecido conjuntivo que é o paratendão. As fibras colágenas, predominantemente do tipo 1, elas são sustentadas por uma matriz extracelular formada por proteínas, glicosaminoglicanas e também água. Existem células específicas da região do tendão, os chamados tenócitos, que são células semelhantes a fibroblastos, que têm uma aparência mais fusiforme e se colocam entre as fibras colágenas. O tendão anormal, por sua vez, ele é espessado em virtude do edema, e também da proliferação vascular que ocorre em fases avançadas da degeneração. As fibras colágenas também são espessadas, irregulares, distorcidas e não são organizadas de maneira tão harmônica como as fibras do tendão normal. Inclusive o colágeno que predomina no tendão degenerado é o colágeno do tipo 3. Essas fibras elas deixam de apresentar
as conexões normais que possibilitam o arranjo harmônico das fibras colágenas, as chamadas crosslinks. Então, essas crosslinks deixam de existir no tendão degenerado. E os tenócitos, que têm um aspecto fusiforme, eles sofrem processos de metaplasia induzidos por mediadores hormonais e muitas vezes eles sofrem processo de morte celular precoce ou então de células sem função, já que muitas vezes nesses tendões degenerados o estímulo de carga em níveis adequados não é suficiente para promover a contração das fibras, ou melhor, o deslizamento dessas fibras colágenas de forma adequada. Esse é o aspecto de um tendão normal. Então vocês veem que as fibrilas colágenas se organizam em fibras colágenas e essas fibras colágenas elas são compactadas em grupamentos primário, secundário e terciário e envoltas por tecido conjuntivo, que é o chamado endotendão. No nível mais superior, esse endotendão ele envolve todo o tendão e forma o chamado epitendão. Entre o epitendão e o paratendão, que é a camada mais externa de revestimento, eu tenho uma pequena quantidade de líquido lubrificante. Esse epitendão é rico em vasos linfáticos e tecido nervoso, e o paratendão possui uma camada externa fibrosa e uma camada interna sinovial. Mas ele não é uma bainha como visto em outros tendões em região de atrito. Uma das principais teorias que tenta explicar os fenômenos da tendinose é a chamada teoria do contínuo, criada em 2009. Por essa teoria, existem 3 fases de ocorrência temporal em sequência, a chamada primeiro fase reativa, depois a fase de decomposição e terceiro a fase degenerativa. Na fase reativa, você tem o aumento de volume da matriz extracelular, com os fenômenos de edema do tendão, que são representados morfologicamente no exame de imagem como espessamento e alteração inicial da arquitetura desse tendão. Posteriormente, nas fases de decomposição e fase degenerativa, essa arquitetura do tendão vai ficando progressivamente mais alterada, mais intensamente alterada, e eu tenho também fenômenos de neoangiogênese e de proliferação de tecido nervoso que acompanham em paralelo essas alterações da arquitetura do tendão. A fase degenerativa é uma fase em que as alterações tendíneas elas se mostram de forma irreversível, isto é, não apresentam regressão com o tratamento ou a estimulação, ou então a interrupção da estimulação da sobrecarga. A teoria do iceberg procura explicar o aparecimento da dor associada ao processo degenerativo do tendão. Na base do iceberg você tem uma carga saudável de exercícios, uma carga adequada, em que ela provoca fenômenos tanto de degradação como de síntese, só que nesses níveis baixos de estímulos de carga, eu tenho um predomínio dos fenômenos de síntese, cujo produto final é o reforço da matriz tendinha. Então, é uma carga que, digamos, seria benéfica para o desempenho final do tendão. Quando você tem aumentos progressivos dessa carga, eu tenho a predominância dos fenômenos de degradação, formando micro-rupturas da estrutura das fibras colágenas e também o edema da matriz extracelular. E, posteriormente, você tem um estímulo para neoangiogênese e proliferação de tecido nervoso. Quando isso atinge um certo limiar, o paciente começa a perceber essas alterações como dor.
Então, a dor está associada na base a uma exacerbação dos fenômenos de degradação, associado posteriormente a neoangiogênese e proliferação do tecido nervoso. À esquerda, eu tenho o aspecto de um tendão normal, as células, as fibras colágenas agrupadas em feixes, homogeneamente organizados, revestidos pelo tecido conjuntivo, endotendão e o epitendão. Nos processos de tendinose, o tendão se mostra espessado, as fibras colágenas também se mostram espessadas e distorcidas, elas perdem aquelas conexões, as crosslinks, então a arquitetura é totalmente bizarra, e existe um estímulo para a proliferação da matriz extracelular e também para o aparecimento de vasos neoformados e tecido nervoso também proliferado. Os exames de imagem refletem a anatomia normal ou anormal do tendão. Aqui um corte sagital da região posterior do tornozelo, mostrando aqui a loja do calcâneo, topografia do calcâneo e o trajeto do tendão de Aquiles. Então percebam que o tendão normal ele tem o aspecto daqueles fascículos, aqueles feixes correndo paralelo e de forma organizada. O contorno do tendão é um contorno normal. Você não tem proliferação de áreas de edema representadas por tecido com redução de ecogenicidade. Agora, aqui na área de inserção, na chamada êntese do tendão de Aquiles, êntese é a inserção de um tendão na superfície óssea. A gente nota um escurecimento das fibras da êntese nesse ponto. Mas isso é um artefato de insonação chamado anisotropia. Toda vez que o feixe de ultrassom ele não incide em ângulos de 90 graus, com a superfície analisada, vai haver a possibilidade de aparecimento desse tipo de artefato. A solução para isso é angular o transdutor de forma que ele fique em ângulos de 90 graus, perpendicular à superfície de estudo. Notem também que o tendão ele não é uma estrutura isolada no compartimento musculoesquelético, ele interage, entre aspas, com as partes moles peritendíneas e até mesmo com o osso, que não é visto aqui na ultrassonografia. Então, as alterações que porventura aconteçam no tendão, eu vou ter associado também alterações peritendíneas, como por exemplo da gordura, que se encontra aqui, ou da estrutura óssea. Então, posso ter edema ósseo, osteite, associado às alterações, por exemplo, na inserção do tendão. Exame de ressonância magnética, sequência ponderada em T1, mostrando no plano transversal, na região da tuberosidade do rádio, um tendão do bíceps espessado por tendinose, e uma alteração que se encontra adjacente é a proliferação óssea, o entesófito, bem na inserção desse tendão do bíceps. Aqui no plano coronal, mostrando o aspecto do tendão espessado na sequência T1. Outro exemplo de tendinopatia, tendinose do bíceps, plano transversal mostrando o tendão chegando espessado até a região da tuberosidade radial, que é o local onde ele se insere. Então é muito comum esses tipos de tendinopatia. O tendão ele apresenta intensidade de sinal baixa nos exames de ressonância e, eventualmente, quando existem processos de edema muito acentuados, ele aumenta o sinal. Um vídeo de uma ultrassonografia no plano longitudinal, mostrando aqui o tendão do bíceps inserindo na tuberosidade radial. Notem que a inserção dele, essa área escura, anormal e espessada, é uma área de tendinose, de comprometimento da êntese do tendão do bíceps. Compare essa região com o restante aqui, olha, do trajeto do tendão do bíceps. Ele se mostra alterado. Então, tem uma entesopatia distal do bíceps com aumento de tamanho, com espessura aumentada,
e ecogenicidade reduzida. Aqui uma entesopatia do tríceps, um plano sagital do cotovelo, mostrando a região do olecrano da ulna e a inserção do tendão central do tríceps no olecrano. Observem como existem áreas de aumento de sinal, de permeio às fibras da inserção distal, um borramento, um aumento de sinal, um comprometimento também do paratendão, eu não consigo identificá-lo aqui, e as partes moles adjacentes, como eu já comentei, que podem estar alteradas de forma adjuvante, elas também se apresentam com um edema com aumento de sinal. Então, uma entesopatia distal do tendão central do tríceps. Aqui um outro processo de tendinopatia, entesopatia, da musculatura posterior da coxa, que se insere aqui nesse acidente ósseo, que é o túbero isquiático. Em T1, eu noto aqui o aumento de espessura do tendão, na verdade, de várias inserções, e na sequência sensível a líquido, a presença de edema de permeio às alterações de espessura do tendão. Plano oblíquo coronal, sequência sensível a líquido de uma ressonância magnética de ombro, mostrando, apontado pela seta amarela, um espessamento do tendão supraespinal, um tendão então com a espessura aumentada e essas áreas de sinal elevado de permeio às fibras do supraespinal. Né? Então eu tenho uma alteração aqui da matriz extracelular com espessamento, isso corresponde muitas vezes àquela fase reativa, ou então fase inicial de decomposição do processo de tendinose dessa região. A ultrassonografia possibilita a comparação com o lado normal. Esquerdo sem alterações, sem sintomas, a direita com dor e impotência funcional, mostrando o tendão comparativamente espessado e com ecogenicidade difusamente reduzida. Né? É aquela fase reativa ou início da fase de decomposição. Já comentei que estruturas sinoviais em torno do tendão podem se mostrar comprometidas quando há um processo de tendinose. Entre as setas, mostrando então a distensão da bolsa subdeltoide adjacente ao tendão degenerado. Mais uma comparação, lado esquerdo normal. Olha aqui o aspecto das fibras colágeno, dos fascículos, organizados homogeneamente. A bolsa aqui, a bolsa sem aparente distensão, vai lá para o outro lado, redução difusa da ecogenicidade por edema, aumento de espessura do tendão e também a bursite associada. Compara essa bursa com essa outra aqui. Tendão supraespinal, plano oblíquo coronal, ultrassonografia de ombro. Aqui eu tenho um plano sagital do tendão quadríceps. A patela se encontra aqui e esse é o tendão, a inserção distal dele. Com Power Doppler e somente em modo B aqui acima. Era uma doente idosa em pós-operatório. Esse exame ela vinha fazendo há vários anos e o aspecto do tendão não mudava. Sempre heterogêneo, contorno irregular. Essas áreas hipoecóicas de permeio, calcificações de permeio também, inclusive com entesófitos aqui na inserção. Então já é um tendão, um Power Doppler positivo com aumento de fluxo vascular. Então um tendão já com aquele aspecto da teoria do contínuo, na fase degenerativa, em que você tem alterações muito marcadas em neoangiogênese de permeio, alterações tendíneas. Outro tendão com características de fase degenerativa da teoria do contínuo. Observe como ele se encontra espessado, irregular, heterogêneo, perda daquele padrão fascicular normal do tendão. Também um plano sagital do quadríceps, inserido aqui na patela. Outra imagem do quadríceps é um tendão que sofre muito processo de tendinose. Esse lado normal, aspecto das fibras colágenas paralelas, homogêneas, espessura normal, contorno regular, e aqui do lado sintomático, uma heterogeneidade, né, das fibras de colágeno nessa região da inserção e um aumento de espessura.
Cotovelo também é outra articulação em que é comum o aparecimento de fenômenos de tendinose, tanto na região interna como externa, epicôndilo medial como lateral. Aqui eu tenho o epicôndilo medial do húmero, e inserido nele o tendão comum flexor, responsável pelo movimento dos músculos flexores na origem, na região do antebraço. Notem como ele se apresenta aqui bem bojudo, bem espessado e com a ecogenicidade reduzida, sugerindo aquela fase reativa ou de decomposição inicial. Esse é um tendão patelar mais alterado. Notem o contorno irregular desse tendão, o espessamento difuso aqui da região distal. Muitas vezes áreas de micro-roturas são difíceis de diferenciar das alterações de ecotextura do tendão degenerado. Então, às vezes, a gente não consegue fazer essa diferenciação porque é muito parecido. Aqui 2 exames de joelho com plano sagital, com diferença de mais ou menos 1 a 2 anos. Nessa fase aqui do exame ele apresenta um tendão com aquele aspecto hipointenso, né? Sem espessamento, sem áreas de aumento de sinal. E aqui uma entesopatia distal do patelar, tendão espessado, sinal aumentado e comprometimento também peritendíneo. Olha o edema de partes moles pré-patelar e da gordura de Hoffa aqui, olha, adjacentes alterações da inserção do tendão patelar. Outro exame comparativo, doente que sofreu um trauma, queda da própria altura, choque da parte anterior do joelho contra o degrau, mostrando, olha, um edema de partes moles, e comparando um lado com o outro, tendão patelar direito aumentado de tamanho, mas com poucas alterações da ecogenicidade. Ele ainda preserva um pouco aquele padrão das fibras colágenas. Então esse é um padrão mais de fase reativa da teoria do contínuo, passível de recuperação com a cessação dos fenômenos degenerativos inflamatórios. Aqui um tendão de Aquiles muito alterado, muito heterogêneo, muito espessado. Tem umas áreas mais hipoecóicas de permeio, que podem ser áreas de ruptura parcial. Ao final desse processo degenerativo, numa fase avançada, esses tendões eles sofrem essas rupturas parciais, é comum. E de forma associada, comprometimento de partes moles, a gordura de Kg se encontra infiltrada, e uma coleção que corresponde a uma bursite retrocalcânea, acompanhando essa degeneração do tendão de Aquiles. Quando você emprega o Power Doppler, a gente mapeia as áreas de neoangiogênese da matriz tendínea. Notem que existe também neoangiogênese da gordura adjacente de Kg. No local do comprometimento do Aquiles, como visto aqui, comumente acontece nessa região 2 a 7 centímetros proximal à inserção distal. Lembrar então que esses fenômenos de neoangiogênese eles estão associados a fases mais avançadas de comprometimento do tendão. Mesmo aqui uma tendinopatia do Aquiles, olha aqui essas áreas escuras de permeio, as outras com uma ecogenicidade maior. E aqui essa área preta escura, hipoecóica, é o espessamento do paratendão. Você pode ter tanto o tendão como o paratendão comprometidos. No plano transversal, as áreas de heterogeneidade do tendão. Como eu já falei, às vezes é difícil se definir se tem ruptura parcial ou não. E aqui o espessamento do paratendão. Ele pode ocorrer isoladamente, é mais raro. Em geral acontece acompanhando as alterações da matriz tendínea. Essa é uma doente de 13 anos, praticante de balé, que apresentava dor na região posterior do calcâneo à direita, mostrando aqui, olha, um aumento de espessura do tendão comparado com o lado esquerdo e uma hipoecogenicidade difusa do terço distal, associada à presença de uma coleção de partes moles, que é uma bolsa retrocalcânea distendida, isto é, uma bursite. Então é comum esses processos se associarem. Em relação aos pacientes assintomáticos,
Aqueles doentes que não são atletas, o encontro dessas alterações não tem importância clínica, você não vai tratar esse tipo de coisa. O aparecimento de tendinose nesses doentes tem uma representação semelhante àquelas alterações degenerativas outras que acontecem em lugares diversos, por exemplo, coluna vertebral, vasos com placas de ateroma. Então você não vai sair tratando as pessoas de forma indiscriminada se elas não têm sintoma. No caso de pessoas que ganham vida com o corpo, atletas, é diferente porque supõe-se que as alterações da estrutura do tendão elas possam estar associadas a eventos futuros de tendinopatia. Só que a literatura ela é muito controversa a esse respeito. Por exemplo, em tendões do Aquiles, as 3 alterações presentes na ultrassom, que são espessamento, alteração de ecogenicidade, áreas hipoecóicas e fluxo vascular aumentado pelo Power Doppler, estão associados a fenômenos posteriores de tendinopatia, quando o paciente é assintomático, principalmente o hiperfluxo vascular pelo Power Doppler. No caso do tendão patelar, a mesma coisa acontece, com resultados variáveis na literatura, e o sinal mais associado é a hipoecogenicidade. No caso dos tendões do manguito rotador, não existe essa associação comprovada pela literatura. O que existe é em pacientes não atletas, em que você tem ruptura parcial de um tendão do manguito, quando essa ruptura ela expande, isso está associado a fenômenos de dor, comprometimento funcional, isto é, tendinopatia, do doente que é previamente assintomático. Então é controverso o tratamento desses pacientes de forma preventiva, no caso pacientes que eu digo de atletas, na obtenção de resultados positivos para o não aparecimento de tendinopatias. Como take home point, primeiro entender que a doença, a tendinose, é um desequilíbrio dos fenômenos de síntese e de degradação. Então, por algum motivo, naquele paciente que desenvolve tendinose, eu tenho um predomínio da desconstrução, seja por uma sobrecarga excessiva, seja por falta de descanso, seja por doenças associadas a alterações secundárias no tendão. Lembrar que a hiperlipidemia, a obesidade, diabetes, elas causam um estado sistêmico de inflamação que influi no aparecimento dessas lesões nos tendões. Reconhecer os sinais radiológicos de tendinose, aumento de espessura tanto na RM como na ultrassom, redução da ecogenicidade em fases intermediárias e avançadas na ultrassonografia, espessamento difuso por edema da fase reacional, na teoria do contínuo na ultrassonografia, e aumento de sinal consequente ao edema das fibras e a desorganização da estrutura colágena do tendão como aspecto na ressonância magnética. E também lembrar dos achados associados a tendinopatias como bursite, celulite e outros. Saber usar as informações dos exames de imagem para o benefício dos pacientes. Então, no atleta, pode ser que ele tenha um benefício da prevenção de lesões se você descobre que existem fenômenos de tendinose em determinado tendão. E no paciente que apresenta dor, que é assintomático, o exame de imagem é importante para poder fazer uma avaliação, um estadiamento de acordo com a teoria do contínuo. Se é um paciente uma fase mais inicial de tendinose, que tem possibilidade de tratamento bem sucedido, aquelas fases reativas em que eu tenho somente o espessamento do tendão com hipocogenicidade, ou então se é uma fase mais avançada em que ele está muito heterogêneo, tem calcificação, tem ruptura, tem áreas desvitalizadas de permeio, irregularidade do contorno, esse é um tendão em que você vai investir fazendo somente um trabalho de capacitação do mesmo para lidar com as cargas diárias que o indivíduo pode tolerar, não para poder recuperá-lo a fim de que desempenhe alguma coisa muito específica. Agradeço a paciência e a atenção de todos. Obrigado.